Em 1866, John Down descreve pela primeira vez a síndrome de Down. Hoje, ela é a causa mais comum, a causa genética mais comum de déficit cognitivo nos Estados Unidos. Com uma prevalência de 12 indivíduos em cada 10 mil habitantes, a síndrome de Down vem sendo estudada desde então e hoje a gente vai discutir o impacto dela na otorrinolaringologia. O estudo vem sendo cada vez sendo mais desenvolvido. Para se ter uma ideia, a sobrevida do paciente com Down na década de 50 era de 25 anos, hoje supera 50, 60 anos. E quais as características associadas, quais os comemorativos da síndrome que devem ser lembrados principalmente na nossa especialidade? De uma forma sistêmica, a gente tem um paciente com uma baixa estatura, com alterações tireoidianas, com alterações da coluna vertebral, hipotonia, alteração cardíaca congênita, predisposição à obesidade e distúrbios da imunidade. Do ponto de vista da região da cabeça e pescoço, temos também a retrognatia, hipotonia e hipodesenvolvimento do terço médio da face, discinesia ciliar, pouco movimento dos cílios da face, uma hipertrofia do anel de Waldeyer, macroglossia, estenose subglótica, fenda laríngea, laringomalácia, estenose de conduto auditivo, displasia de orelha interna, disfunção de tuba auditiva, e tudo isso gera algumas consequências específicas que a gente tem que estar mais atento na consulta com o paciente nessa situação. Então a gente vai dividir em algumas áreas para poder melhor analisar. Isso é definido na revisão que a gente vai conversar hoje na reunião da Clínica Giavaroni. A gente selecionou esse estudo de revisão que fala sobre a síndrome de Down na otorrino. É um estudo de março de 2023 do JAMA, realizado nos Estados Unidos. Vamos lá. Para começar, a gente fala do ouvido. Devido a uma baixa implantação da orelha externa, 50% também dos pacientes apresentam uma estenose do conduto. Tem também déficit da tuba auditiva, displasia, uma alteração da orelha interna. Isso gera, por exemplo, na criança, nos primeiros 2 meses, uma prevalência de otite média serosa de 93% dos pacientes com síndrome de Down. Agora, essa prevalência de otite média serosa, ela cai ao longo dos primeiros 5 anos de vida com o tratamento para 63%. Ou seja, somente com a otite média serosa a gente vai ter um baita de um problema de desenvolvimento da criança, né, do desenvolvimento auditivo. Além disso, por a implantação da orelha ser baixa e também ter uma estenose do conduto, há um acúmulo de cera e também uma dificuldade no exame. Por isso, eles recomendam uma avaliação próxima, principalmente nesses primeiros 5 anos, uma avaliação do médico, pediatra ou generalista, o médico de família que está cuidando da criança, o próprio otorrino, para manter uma higiene do conduto adequada, para poder examinar e detectar o quanto antes a otite média serosa, que precisa ser detectada precocemente para ser tratada, eventualmente detectada na clínica antes de ter até alteração auditiva. Outro ponto são os exames de acuidade auditiva, logo no nascimento, repetir no primeiro ano e pelo menos uma vez por ano até os 5 anos. E depois, conforme o desenvolvimento da linguagem e comportamento, é possível analisar a necessidade de realizar outros exames ou não de acuidade auditiva. Outro ponto, que esses pacientes eventualmente têm uma dificuldade de colocar, por exemplo, um tubo de ventilação, precisam às vezes vários procedimentos e até chegam a ter otite colesteatomatose de tanta manipulação cirúrgica da orelha. Vamos agora para o nariz. Devido à hipoplasia do terço médio da face, diminuição do batimento ciliar, diminuição
dos seios da face, hipertrofia adenoidiana, baixa resistência por uma baixa imunidade, esses pacientes vão ter uma recorrência de doenças da via aérea superior. Isso precisa ficar atento. E agora, o motivo pelo qual procuram um otorrino mais frequentemente, os pacientes com síndrome de Down: sono. 80% desses pacientes vão ter algum grau de apneia, seja central ou principalmente obstrutivo. Os pacientes com retrognatia, macroglossia, hipotonia, hipertrofia de todo o anel de Waldeyer, estenose subglótica, laringomalácia, vários motivos pelos quais eles podem evoluir com síndrome da apneia do sono. E daí, a gente precisa ficar atento, porque já existe de base um déficit cognitivo. Se você persistir com a síndrome de apneia sem tratar, você vai aumentar déficit de memória e piorar ainda o déficit cognitivo. Então isso precisa ser olhado, isso precisa ser tratado. E é importante, uma indicação que eles sugerem nessa revisão é realizar uma polissonografia no paciente com 3 a 4 anos, para tentar identificar, mensurar e ver qual é a conduta mais adequada para o caso. E no caso de adultos, fazer polissonografia independente de ter queixa ou não só pela prevalência da apneia nesses pacientes, mas também porque às vezes o paciente não tem uma queixa objetiva, apresenta-se com um quadro depressivo ou alteração de humor, que na verdade é reflexo da apneia não tratada. Lembrar de que quando você for tratar um paciente de 3 a 4 anos, for fazer, por exemplo, uma adenoamidalectomia com tubo de ventilação, se for o caso, lembrar o cuidado de fazer hiperextensão cervical na posição de Rosen, porque muitas vezes esses pacientes têm uma instabilidade atelantoaxial e nessa manobra você pode prejudicar causando uma lesão de coluna vertebral. Lembre-se disso quando for operar os pacientes com essa síndrome. Agora, via aérea. Vamos falar sobre a via aérea. Outra questão importante é que às vezes somos chamados para avaliar o paciente com síndrome de Down por estridor. Por que pode acontecer isso? Pode acontecer por uma laringomalácia, por uma estenose subglótica, uma fenda laríngea. E lembrar que esse estridor pode ser congênito, como também pode ser adquirido. Os pacientes com síndrome de Down têm uma facilidade, uma predisposição de desenvolver uma estenose subglótica, por exemplo, pós-intubação prolongada. Então, o paciente com essa síndrome, tomar cuidado para manter o mínimo possível com intubação ou propiciar fazer uma traqueostomia mais precocemente. Outra questão bastante importante é a deglutição. Agora veja, o paciente com hipotonia, macroglossia, retrognatia, isso dificulta a deglutição, isso gera microaspirações. E também um paciente com sistema imunológico debilitado, ele vai ter mais predisposição à infecção de via aérea inferior de repetição. Então lembrar que o paciente com algumas infecções, pensar no videodeglutograma para analisar essa região, esse ato, né, de uma forma mais adequada. Ficamos por aqui essa semana, até a semana que vem.